queridos alunos, com alegria encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, importante aí dentro da sociologia, da história, que é o keynesianismo. É um sistema econômico aí criado por John Keynes. E o keynesianismo também é chamado de escola, né, ou teoria keynesiana. É uma doutrina político e econômica, né, oposta ao liberalismo econômico que a gente já estudou. Então, nessa doutrina, o Estado tem um papel assim, preponderante na organização de um país, porque ele mantém grande parte dos serviços públicos, da economia, centralizada ali na sua mão, passa necessariamente pelo controle do Estado, né? Essa teoria, então, foi muito importante para renovar aquela teoria clássica, né? Então, chamada na macroeconomia. Então, propõe um regime pleno de emprego e o controle da inflação. Aqui do lado nós temos a foto do Keynes, né? E ele vai dizer nessa frase em destaque dentro de aspas: o economista mestre tem de possuir uma rara combinação de dons. Ele tem de ser matemático, historiador, estadista, filósofo em algum grau. Ele tem que compreender símbolos e falar em palavras. Tem de contemplar o particular em termos do geral e tocar o abstrato e o concreto no mesmo voo de pensamento. Então, essa é a frase do John Maynard Keynes. E eu posso dizer para vocês que esse economista britânico, ele vai representar para o cenário da economia e da política um importante aí precursor, né, dentro de uma teoria que viabilizou processos específicos, né, dentro da administração política e econômica. Então, o desemprego, né, desapareceria, segundo essa teoria, mediante essa força do mercado, posto que no sistema capitalista todos poderiam ser empregados. O Keynes também defende a ideia de que o Estado tem que oferecer os benefícios sociais aos trabalhadores. Então, a partir da ideia do Keynes que surge o estado de bem-estar social, que é exatamente aquele estado mantenedor dos serviços sociais, das políticas públicas sociais, que aqui na nossa Constituição, especificamente no Brasil, nós temos no artigo 6º da nossa Constituição, o artigo que vai falar dos direitos sociais. Então, saúde, moradia, transporte, seguridade social, amparo à criança, amparo ao idoso, segurança pública, moradia. Então, todos os serviços públicos sociais é aquilo que o Estado deveria bancar, deveria garantir a todas as pessoas. E isso é o que a gente chama de estado de bem-estar social, que vai se opor ao Estado neoliberal ou ao Estado liberal, que vai pregar a ideia de que o Estado tem que ser cada vez mais ausente e, portanto, no liberalismo e no neoliberalismo, que é o que a gente tem vivido hoje, principalmente hoje no Brasil, vai pregar a privatização de todos os serviços públicos, né? Recentemente, nós passamos aí por privatizações de telefonia, privatização da energia, privatização do pré-sal brasileiro, agora já no governo Temer. Aí tentativas, né, de privatizar o sistema de saúde, o próprio atual presidente, com a iniciativa de criar o PPP, né, as parcerias público-privadas dentro da saúde pública, inicia aí um processo para eventualmente ir gradativamente privatizando o SUS também. Então, o estado de bem-estar social se opõe a esse estado que pretende privatizar, né, tornar os serviços acessíveis àqueles que podem pagar. E esquecendo que, pelo menos no Brasil, cerca de 70% das pessoas não podem e não poderiam ainda pagar por todos esses serviços, né? Então, o keynesianismo teve início no século XX, recebe esse nome em homenagem ao economista britânico, o John Maynard Keynes, né? Faleceu em 1946, o Keynes. Ele então expôs essa teoria econômica dele, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que é uma obra que ele publicou, né, na década aí, no ano de 1936. A teoria keynesiana então surge no momento
em que o sistema capitalista liberal apresentou diversas crises, né? Logo após ali a crise de 29 nos Estados Unidos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse modelo econômico foi bastante utilizado em alguns países, que almejava a melhoria da economia, gerar mais emprego, gerar desenvolvimento, uma economia planificada, nós podemos assim dizer, né? O grande exemplo que nós temos, né, da adoção do keynesianismo é o governo, né, do estadunidense Roosevelt, que propôs o grande, famoso plano New Deal, né, na década de 30, com o objetivo de acabar com a crise de 29, com a grande depressão na economia americana que quebrou a Bolsa de Nova York. E a partir desse modelo do New Deal, ele ofereceu obras públicas para garantir mais emprego. Ele fomentou empregos com jornadas menores de até 7 horas por dia, para que o mesmo emprego pudesse ser dividido por 2 pessoas e automaticamente receber, né? Cada uma dessas pessoas teria um salário que poderia garantir o sustento de 2, 3, 4, 5 famílias. A garantia de obras públicas para garantir uma ampliação, né, do emprego e do consumo. Bolsas de mais baixas para a construção civil. Mecanismos, né, que garantiam o emprego, fomenta a renda, a pequena empresa, a abertura de pequenos negócios, com alíquotas menores de juro, né, com um período mais, vamos dizer assim, expansivo, né, para se poder pagar os juros dos investimentos, no dinheiro que se pegava emprestado para poder financiar o seu próprio negócio. Ou seja, o New Deal, ele recuperou rapidamente a economia americana na década de 30, no pós, né, crise de 29. Então, 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, o aumento das desigualdades, da inflação, do desemprego, faz com que a teoria keynesiana sofra diversas críticas, né? As características, então, do keynesianismo, que é o que mais cai nas provas. Opção, então, aos ideais liberais e neoliberais, oposição, melhor dizendo, me desculpem, ele se opõe aos ideais liberais e neoliberais, prevê aí um protecionismo e o equilíbrio econômico, investimento de capital do próprio governo, o próprio governo é que vai fomentar, o próprio governo é que vai gerar emprego, o próprio governo é que vai financiar os direitos públicos e sociais. A redução da taxa de juros, o que vai automaticamente ampliar os investimentos, tanto no emprego, na pequena empresa, na média empresa, no agronegócio, né? Isso tende a ampliar os empregos e, consequentemente, gerar renda, que vai ampliar consumo e, consequentemente, circular dinheiro no mercado, né? Isso vai gerar um efeito de manutenção. Então, equilíbrio entre a demanda e a produção, a intervenção do Estado na economia, que é contrário ao neoliberalismo, que fala que o Estado tem que ser ausente, o Estado não pode intervir, deixar tudo livre nas mãos da iniciativa privada. Então, o keynesianismo, ele pregava a ideia do Estado ter que intervir, sim, a garantia de pleno emprego, benefícios sociais, como eu disse aqui, no nosso caso, no Brasil, o artigo 6º da nossa Constituição, e a macroeconomia. Então, o keynesianismo econômico, ele é oposto a esses ideais neoliberais, né, liberais econômicos e do neoliberalismo, que prezam a liberdade individual, a livre iniciativa. O liberalismo, então, é um termo criado pelo economista Adam Smith e baseado em ideias democráticas, onde o cidadão tem direito ao voto, é a liberdade, né, individual, social, econômica, política, religiosa, uma pouca ou fraca intervenção estatal, mediante um regime de livre mercado, de ampliar a concorrência. Ampliando a concorrência, acreditava que os preços iam cair, né? Essa teoria liberal, então, admite baixa intervenção do Estado, né? E o keynesianismo é o contrário, ele acha que o Estado tem sim que intervir, a economia tem que ser autorregulada pelo Estado e defende a intervenção estatal na economia, nas tarifas, no controle de preço e em boa parte dos serviços públicos, né? Na atualidade, então, o keynesianismo perdeu força com o avanço do neoliberalismo, esse neoliberalismo globalizado, a partir da década de 90, né? No contexto aí, então, da globalização, da abertura do mercado internacional. O neoliberalismo, então, é uma atualização daquele sistema liberal criado pelo Adam Smith, né? E o Adam Smith criou esse tema no livro dele, A Riqueza das Nações.
E o neoliberalismo defende fortemente a privatização das empresas estatais. Além disso, ele também defende a abertura para o capital estrangeiro, a queda das barreiras alfandegárias, e com isso há um intenso fluxo de capital internacional, também especulativo, né? E isso, de uma maneira geral, vai impactar o médio e o pequeno produtor, o médio e o pequeno comerciante, né? Aquele que precisa, né, do auxílio do fomento à renda. As classes médias baixas são as que mais sofrem. Concomitantemente com essa política neoliberal, vêm também as políticas de trabalho, de flexibilização de leis, de aprovações de leis como as que foram aprovadas agora no Brasil pós-Temer, de revisão de lei trabalhista, de flexibilização trabalhista, terceirização da mão de obra. Agora, na pandemia, né, o governo do Jair Bolsonaro aprovou uma lei que vem mais uma vez sucatear as relações de trabalho, a lei dentro da pandemia, né? Também a carteira verde e amarela, que é uma lei que vai atuar diretamente no emprego dos jovens, o que vai impactar socialmente também e economicamente. Então há leis dentro dessa política neoliberal que também impactam negativamente a economia, né? E isso também é motivo de reflexão por parte daqueles países, entre eles o Brasil mesmo, em razão dos efeitos dessa política neoliberal num país que está em economia crescente. Nós vimos que o Brasil saiu do governo, né, os governos aí da Dilma, né, do Lula, da Dilma, da sexta economia, agora o Brasil está na 10ª economia, com tendência a cair ainda mais, exatamente em razão dos efeitos funestos dessa política econômica adotada pelo Paulo Guedes no atual governo do Jair Bolsonaro, né? Então, nós temos que olhar os dois lados, nem tanto demonizar o keynesianismo, nem tanto demonizar o neoliberalismo, mas entender que os dois têm seus aspectos razoavelmente positivos, mas os dois também, mas principalmente o modelo neoliberal, é uma política funesta para a classe média baixa, funesta para o emprego, funesta para o pequeno e médio empresário, e isso a gente também tem que refletir, para que a gente não caia cegamente, se jogue aí num precipício, né, num buraco sem fundo, achando que essa é a saída para todos os problemas que um país tem. Então isso é motivo de reflexão, né? E aí então a economia planificada, para a gente entender o que vem a ser essa planificação da economia, é um sistema econômico cuja produção é controlada pelo Estado, que define o planejamento e as metas da economia do país. As metas que precisam ser cumpridas e os prazos de cumprimento dessas metas, né? Também é chamada de economia centralizada ou economia centralizada ou centralmente planejada, né? É um modelo proposto então pelo socialismo, né? O objetivo é suprir o mercado e garantir as necessidades sociais da população, o que é feito através da prosperidade econômica do Estado, que vai se opor um pouquinho, né, a esse modelo do Keynes, a esse modelo neoliberal drasticamente. Então, muitos pensam, né, quando fala ali da economia socialista, já logo pensa no stalinismo, na Coreia do Norte, em Cuba, etc. e tal. É importante a gente ressaltar que o socialismo autêntico, gente, ele pensa nessa economia planificada, centrada no papel do Estado, que também tem os seus efeitos positivos. Tem outros efeitos negativos? Tem, mas ele também tem seus efeitos positivos, né? E é importante, a meu ver, enquanto professor, né, de sociologia, chamar a atenção de vocês para que a gente entenda que a economia ela tem que ser um capitalismo humanizado, voltado para a proteção das pessoas mais simples, pobres, para a geração de emprego, uma economia que não vise um capitalismo tão tacanho, né, que passe, por exemplo, como agora aí durante a pandemia, o governo atual passou 1 trilhão, né, mais de 1 trilhão, 1,3 trilhões de reais para os bancos, em detrimento de 60 milhões de pessoas morando na rua passando fome. Isso é injusto também, né? Então são essas as reflexões que a sociologia pretende fazer para que a gente entenda melhor esse processo e viabilize aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é necessário, mas sobretudo aquilo que resolva os problemas sociais, para que a gente não vive num país cada vez mais desumano, cruel, né, que privilegie lucros de grandes empresas, né, de grandes fortunas, em prejuízo da vida, em prejuízo dos pequenos, em prejuízo da classe trabalhadora e em prejuízo dos idosos, sobretudo. Tá bom? Então ficamos aqui.
faça os exercícios que seguem aí essa aula, e nós continuaremos esse tema voltado para as questões econômicas numa próxima videoaula. Um beijo, tudo de bom, muito agradecido pela presença.